Hoje nós vamos adentrar nos recônditos da vida de um ser que, mesmo tendo falecido em 1947, há 78 anos, é até hoje temido ou idolatrado por muitos. Falar sobre Aleister Crowley talvez seja um dos maiores desafios que já enfrentei aqui na plataforma. Mr. Crowley é um dos personagens, ou talvez o personagem mais controverso da história da magia. Vocês vão conhecer tudo que é relevante sobre esse legado. Sim, legado, porque seu nome ainda será lembrado por gerações. Ele nasceu em 12 de outubro de 1875 na Inglaterra, em plena era vitoriana, onde o falso moralismo imperou de forma explícita. As pessoas andavam de nariz empinado, mas só Deus sabia o que faziam longe dos olhos alheios. Beatles, Led Zeppelin, Ozzy Osbourne, Raul Seixas, Paulo Coelho, David Bowie, Iron Maiden, Fernando Pessoa, O Mágico de Oz, a minha amada série Supernatural e tantos outros. O que todos têm em comum? Mr. Crowley, reverenciado por uns, temido por outros e até mito para muitos, considerado o ocultista mais polêmico de todos os tempos, escritor do Liber of Leges, vulgarmente apelidado de Bíblia do Diabo, monstro, charlatão, gênio, louco, mas uma coisa é inegável, é uma das mentes que marcaram a humanidade para sempre. Desde pequeno, já se destacava das outras crianças. Apesar de tímido e introspectivo, não aceitava com facilidade a vida, a rotina rígida religiosa que era obrigado a seguir. Seu pai, Edward Crowley, dono de uma cervejaria, era um aristocrata da alta sociedade, severo com a educação religiosa, mas era um homem atencioso e carinhoso com o único filho. Até 1887, aos 11 anos, Crowley foi educado em casa, e foi nesse ano que ele viveu sua primeira imensa grande dor, quando seu pai vem a falecer, acometido por um câncer na língua, deixando Aleister e sua mãe Emily sozinhos, porém milionários. Sua mãe não era com ele nem a sombra do que o pai era. Ela o tratava com claro desdém, sempre o xingando e ofendendo por ele ser diferente das outras crianças. Então, logo foi matriculado por ela em uma escola religiosa, obviamente para se ver livre do filho, que já causavam fofocas entre aqueles que não entendiam o diferente do considerado padrão para a época. Como eu já disse antes, faziam todo tipo de abominação, porém escondido dos olhos da sociedade. Falso moralismo que, vamos combinar, ainda hoje existe e muito. E foi pulando de um internato para outro até os 14 anos, quando começou a ter contato com a literatura ocultista. Aos 17, ele ingressou numa universidade muito prestigiada, onde sofria ainda mais hostilidade dos colegas. Mas aqui, seu conhecimento geral já era bom o suficiente para ele saber se defender, e que às vezes a melhor maneira é simplesmente ignorar. Foi quando, descobrindo um novo mundo religioso, aquém ao que ele conhecia, passou a assinar como Aleister Crowley, uma forma de se desvincular de tudo que havia aprendido até ali, passando a ser simbolicamente uma nova pessoa. Seu nome de batismo, Edward Alexander Crowley. Não posso afirmar se aos 17 anos ele já tinha conhecimento do significado do nome que ele escolheu, ou se foi apenas coincidência. O nome Aleister é de origem celta e representa a divindade solar do novo Aeon, que nada mais é do que uma nova era. Explicando ainda melhor, porque a palavra novo Aeon é para muitos religiosos uma simbologia de uma era onde o mal impera, mas isso é um mito. Quem é que não se lembra das aulas de história, onde nós aprendemos a pré-história, a idade moderna, contemporânea? São todas eras. E o novo Aeon é só isso. Com o estudo do oculto que despertava cada vez mais sede de conhecimento de Crowley, os ensinamentos acadêmicos deixaram de ser interessantes.
importantes. E como herdeiro de milhões, ele deixa a faculdade e se dedica quase que integralmente a estudar o ocultismo. Gente, deixando bem claro que ocultismo e satanismo são duas coisas completamente distintas. O ocultismo nada mais é do que tudo aquilo que não se explica de forma lógica, tudo aquilo que a ciência não encontra explicação. É claro, como tudo no nosso mundo, existe o lado bom e o lado ruim. Algumas pessoas vão pender para o lado ruim. Porém, o ocultismo não é basicamente do mal. Voltando. E ele deixava também um tempinho livre para a prática de alguns esportes. Seu favorito, montanhismo, que ele definiu como ultrapassar os obstáculos das montanhas é para o corpo o equivalente a ultrapassar os obstáculos ocultos da alma. Entre os anos de 1895 e 1899, ele escreveu 7 obras e as publicou com seus próprios recursos. No final de 1898, aos 23 anos, ele é iniciado na Golden Dawn, uma das ordens esotéricas mais hermeticamente reservadas que já existiram. Mesmo hoje, ainda existem pessoas que seguem os preceitos da Golden Dawn, que ao longo do tempo criou vários enraizamentos, incluindo a cientologia, que é o que podemos chamar de a religião mais frequentada pelos nomes mais famosos de Hollywood, da música e até da política. E se vocês quiserem, pode pedir nos comentários que conto melhor a respeito da cientologia em outro vídeo. Apesar de sua enorme dedicação e simpatia do líder da Golden Dawn, Crowley não era bem-vindo na ordem pela maioria dos membros. Na verdade, era justamente por esses motivos, e eles alegavam que por causa disso, Crowley carregava certa arrogância, lembrando que apesar de estudarem e praticarem magia, eram todos seres humanos, com falhas e fraquezas como quaisquer outros, como inveja, mesquinharia, necessidade de afirmação. Mesmo na ordem, sua sede de conhecimento do inexplicável só fazia aumentar, e aos 24 anos ele compra uma mansão na Escócia, a famosa e infame Boleskine House, num lugar totalmente ermo, porque ele queria praticar a magia de Abramelin. Para quem nunca ouviu falar, é basicamente invocar o seu anjo guardião para que ele esteja sempre junto de você. Eu acredito que é algo mais ou menos como escravizar o anjo da guarda, mas essa prática já tinha deixado muitos outros magos totalmente fora da casinha, loucos mesmo, e para isso também era necessário isolamento total. Essa mansão ficava bem às margens do lago Ness, aquele lago do monstro, então, esse mesmo. Mas o que muitos não sabem é que antes de Crowley, da Boleskine House, por volta de 1600, havia ali uma igreja e aos fundos um cemitério, e relatos de um mago que vivia na floresta e realizou rituais onde ressuscitou algumas pessoas que haviam perdido a vida e sido enterradas lá, obrigando o ministro e o pároco da igreja a enterrarem todos o mais rápido possível. Afinal, sendo verdade, só Deus é quem sabe como essas pessoas voltariam. A igreja pegou fogo em 1760 e todos que ali estavam para congregar perderam suas vidas. E então, o coronel Archibald do clã Fraser, proprietários daquelas terras ao sul de Inverness. Ai, gente, aqui eu não vou resistir. Quem assistiu a série Outlander, eu aposto que até se arrepiou agora de ouvir esses nomes, né? Enfim, o coronel Archibald Fraser construiu uma casa de caça no exato local onde ficava a igreja. Casa essa que foi sendo aumentada ao longo do tempo, tornando-se a mansão. E pasmem, foi construído nela um túnel que leva até o cemitério. Crowley preparou a casa, colocando inclusive
inclusive areia ao seu redor. Em algumas fontes, disse que fazia parte do ritual. Em outras, que era para ter registros, pegadas, caso alguma força invisível se manifestasse ali. Ele passou meses envolvido nos experimentos, sem sequer perceber o tempo passar. Mas acontece que mexer com o plano espiritual não é nenhuma brincadeira. Como eu já disse outras vezes, assim como no nosso plano, o espiritual tem seres benignos e outros nem tanto. E é então que entre os moradores da região logo vieram os burburinhos de que a partir da sua presença ali, eventos inexplicáveis que já ocorriam na casa pioraram muito. Animais desapareciam misteriosamente ou ficavam agressivos. Foi assim que surgiu a lenda, ou não, do monstro do Lago Ness, que claro, a indústria do entretenimento aumentou um pouquinho, o que para quem consegue separar a realidade da ficção, realmente fica muito mais interessante. Relatavam também ouvirem vozes na floresta, tempestades, nuvens muito densas se formavam apenas sobre o lago e a mansão. Moradores tiraram a própria vida e a da família. E surge aqui a possibilidade de ele ter invocado seres inumanos muito maus, que ele libertou, mas não enviou de volta para o lugar de onde tirou. Em seus diários, sim, ele fez questão de anotar praticamente tudo, e em seu livro As Confissões. Foi assim que muito a seu respeito se tornou público, mesmo que poucos ousassem querer conhecer, na minha opinião, por ignorância, falta de conhecimento, preconceitos muito bem explorados por líderes religiosos. Ele relata que quando passou um período na mansão, nas práticas de Abramelin, que o que conhecemos de Crowley, sabendo o quanto ele era curioso, obviamente envolveu muitos experimentos, ele vivenciou momentos e eventos inexplicáveis onde acreditou que iria enlouquecer de verdade, deixando coisas sem terminar. Que foi extremamente irresponsável ter deixado portais abertos onde seres que não deveriam estar no nosso mundo acabaram atravessando. A coisa deve ter sido bizarra mesmo, porque para um homem que buscava todo o conhecimento e fazia todas as doideiras que ele fazia, não voltar mais lá é porque realmente algo de muito pesado ele tinha libertado. Só que na realidade não foi apenas Crowley quem fez isso. Esse portal ou portais já vinham sendo abertos há muito tempo. A partir de 1913, porque ele nunca mais voltou para a mansão, ela passou por vários outros proprietários. Houve um casal recém-casado, a mulher ficou cega sem explicação e o homem desapareceu, a deixando sozinha, até ela ser encontrada vagando sem saber o que tinha acontecido e sem saber o que fazer. Foi também morada do Major Edward Grant. Isso pouco depois da Segunda Grande Guerra. O Major acabou tirando a vida com uma espingarda. Tentaram transformar em hotel, mas nada dava certo. A mansão ficou vazia por um bom tempo, pelo menos sem seres humanos e vivos, até Jimmy Page, guitarrista do Led Zeppelin, também apaixonado por ocultismo, a comprou em 1970, mas morou nela pouquíssimo tempo e passou os cuidados para seu amigo Malcolm Dent, que viveu lá até 1992, por estar passando por situação financeira difícil. Malcolm era cético e procurava respostas lógicas para tudo que vivenciou na casa, até que se rendeu e passou a acreditar no sobrenatural, mas teve seus motivos para ficar por tanto tempo na mansão do horror. Em 2015, ela pega fogo, ninguém sabe como começou. Os bombeiros, mesmo depois de extensa investigação, não puderam dar um parecer do foco do incêndio e o relatório ficou assinado como causa desconhecida. E em 2019 foi incendiada novamente. Dessa vez, a alegação é de ter sido causada por vândalos ou usuários de ilícitos que frequentavam
frequentavam o lugar. Recentemente, a mansão foi comprada por uma instituição esotérica que, enquanto está restaurando, abre para visitação, arrecadando assim fundos para a restauração do que virá a ser um centro educacional místico, com foco histórico, cultural e ocultista. Até em meados de 1904, acontece a saída/expulsão de Crowley da Golden Dawn, e ele embarca numa viagem pelo mundo em busca de conhecimento oculto e novas culturas. Primeiramente, ele vai ao México e ali, entre ruínas de templos astecas, ele estuda como magista independente a cultura xamânica e pratica magia e alquimia. Depois de alguns meses, ele segue para os Estados Unidos, mais precisamente Nova York, frequentando grandes templos de magia. E ele consegue chocar bruxos experientes com seus conceitos, digamos, modernos e libertinos, que, diferente do resto das pessoas que também viviam assim, ele não fazia a menor questão de esconder ou de disfarçar. Pelo que eu pude entender, não era intencional, não era frivolidade. Ele acreditava de verdade que tudo que se fizesse era válido como experiência e aprendizado. Ele acreditava que tudo era permitido e quem fazia as regras da moralidade não eram pessoas dignas de respeito. E nesse ponto ele não estava tão errado. Ele acreditava que se o Criador não quisesse que fizéssemos algo, ele próprio nos falaria ou criaria nosso corpo de outra maneira. Crowley não negava a existência de Deus, ele só queria conhecer os segredos do universo escondidos pelos líderes religiosos ao longo de todo o tempo e mergulhou muito fundo nisso. E quem faz esse tipo de coisa pode acabar ficando maluco mesmo. Crowley chegou a viver em florestas como um ermitão em busca de autoconhecimento. E é nesse mesmo ano, em 1904, que ele se casa com sua primeira esposa, Rose Kelly. Não por amor, mas para salvar uma amiga de um casamento arranjado com um homem muito mais velho. E é durante uma viagem de lua de mel ao Egito, mais precisamente no Cairo, que sem querer eles descobrem o dom de mediunidade de Rose. Enquanto Crowley fazia umas práticas ocultistas para distrair a amiga/esposa ou se exibir para ela, Rose entra em um leve transe onde balbucia as seguintes palavras: "Eles estão esperando por você." Claro que Crowley ficaria intrigado, mas Rose não sabia dizer o que houve e coisas assim começaram a acontecer cada vez com mais frequência. Ele então leva Rose ao museu para, junto com ela, encontrar algum sinal do que ela havia dito em seu transe. E sem nenhum conhecimento da cultura egípcia, Rose entra em transe novamente e logo aponta para uma estela, a estela de Ankh-Fen-Konsu. Gente, vocês vão me perdoar, não tenho certeza da pronúncia, mas é mais ou menos isso. E diz que ali estava a mensagem para ele. Mensagem que teria vindo do deus egípcio Horus, que é representado por um falcão, uma das divindades mais importantes. Ele é o deus dos céus, guardião da humanidade e mantenedor da ordem. Mas segundo Crowley, não foi o próprio Horus quem falou com ele, mas sim um porta-voz chamado Aiwass. O que para mim soa até como uma certa humildade da parte dele, que poderia muito bem alegar que o próprio Horus estava falando com ele. Eles então voltam para seus aposentos, que ele chama de Sala do Silêncio, afinal as viagens pelo mundo eram em busca do total conhecimento da vida e não por turismo, nem mesmo por lua de mel. Ele então começa no dia 8 de abril de 1904 um ritual de 3 dias, sempre ao meio-dia, com duração exata de 1 hora, onde Aiwass passa para ele mensagens que resultariam no Liber of Leges, o livro da lei, a obra mais conhecida de Crowley, a tal Bíblia do Capiroto, que foi fundamento principal a dar origem à doutrina Telema. Quem nunca ouviu a música Sociedade Alternativa do Raul Seixas, composta numa fase em que Raul
Raul, junto com seu amigo, o escritor Paulo Coelho, estudavam ocultismo e buscavam autoconhecimento. Mas até onde eu sei, faziam isso de uma maneira até mais irresponsável do que o Crowley. E diferente dele, eles visavam sim o sucesso. Inclusive, foi nessa época que Paulo Coelho percorreu o caminho de Santiago de Compostela, experiência que resultou na obra O Diário de um Mago. Mas para compreender a música, é necessário ter o conhecimento do que se trata a frase "faça o que tu queres, pois é tudo da lei". Isso não quer dizer libertinagem, egoísmo, individualismo, e sim uma caminhada de evolução espiritual visando a totalidade do ser humano e o equilíbrio entre o corpo físico e o espírito, focada no princípio da responsabilidade por suas escolhas e seus atos, o que quer dizer: faça o que tu queres, pois há de ser tudo da lei, porém arque com as consequências dos seus atos e das suas escolhas. E a fórmula seria o crescimento da consciência e do amor ágape, o amor universal, levando as pessoas a atingirem a autocorreção de crenças e atitudes erradas e limitantes. Essa era a máxima pregada pela filosofia Telema, que é uma proposta de não se basear em teorias e sim na experimentação e no questionamento das coisas que discordamos uns nos outros, que a fé cega se baseia em aceitação do que as religiões impõem pra gente. Claro que uma proposta assim não seria cegamente aceita, senão também seria fé cega. Essa estela é datada de cerca de 680, 670 a.C., onde muitas culturas reverenciavam a criação através do divino feminino, sendo a mulher a única capaz de gerar vida. Essa foi a era de Ísis, isso na cultura egípcia. Depois, dada a evolução, entendendo que o homem era necessário também para gerar vida, veio a era de Osíris. Passado-se algum tempo, vem a era de Horus, onde o sagrado era a criança renascida, representada por cada um de nós, que éramos e que somos capazes de ser a ponte até Deus, até o Criador, não necessitando depender de mais ninguém para buscar a nossa centelha divina, que cabia a cada um de nós encontrar sua própria luz interior. Esse modo de vida, essas mudanças de eras, significava caminhada em busca de evolução espiritual e de autoconhecimento. Eu sou suspeita para falar, porque tenho particularmente um carinho imenso pela cultura egípcia. Eu sempre os vi como pessoas que sabiam que nada sabiam e viviam em busca de evolução, de melhoria. Tanto que o símbolo do canal é a deusa Bastê. Essa parte é bastante interessante. O que viria a tornar Crowley a ser considerado satanista é que a estela apontada por Rose como contendo a mensagem para ele era a peça catalogada no museu com o número 666 nos arquivos, mas para os ocultistas, cujo estudo se baseia na Cabala ou Cabalá, esse número não tem a mesma simbologia bíblica, e sim representa o poder do sol, que é a vida. E para Crowley, de acordo com seus profundos estudos, era também sinônimo de vitalidade e expressão plena do ser. O mal, para ele, era negar a si mesmo e viver de acordo com as regras criadas por uma sociedade hipócrita. Como era uma pessoa, um homem que tirou o ocultismo do hermetismo, não era muito bem visto por boa parte dos magos. Outros já gostavam dele justamente por isso, por desmistificar a ideia de que magia e maligno eram ligadas. Isso não é verdade. Existe sim a magia boa e a magia má.
Porém, generalizar é um equívoco muito comum. Ele também tinha um senso de humor peculiar, considerado ácido por muitos, e se auto-intitulou como a Besta 666, vindo de um apelidinho carinhoso, só que não, dado a ele por sua amável mamãe fanática religiosa, que o chamava de besta por ele ser diferente das outras crianças. Apesar de compreender sua máxima, acho muito perigosa. O ser humano não está evoluído o suficiente para seguir o faz o que tu queres, porque para muitos isso é viver como bem entendem, sem pensar no próximo nem em consequências, e a proposta dele não era essa, mas na sua busca, perdido em si mesmo e publicando suas ideias, ele causou o maior reboliço. Ele passou a olhar para si mesmo de tal forma que não se permitia mais olhar para o próximo e conseguir ver, como os magistas mais pé no chão, que a humanidade não estava preparada para tanta exposição. Os magistas, ou os magos, os ocultistas, eles seguem do princípio da Cabala, que segue a Torá. A Cabala foi escrita baseada na Torá, que foi entregue a Moisés quando ele libertou os hebreus do Egito. E aqui vale lembrar, para conhecimento histórico, tá? Que o faraó que cometeu tal ato, com medo da crescente população de hebreus, foi Tutemés III. Então, a gente não pode culpar todos os egípcios por tal abominação. E desde muito antes desses acontecimentos, já se tinha o número 666 como algo benigno. Isso milhares de anos e vários aeons antes do livro Apocalipse. Envolve também a estrela de Salomão, que são dois triângulos sobrepostos, um aponta para cima, simbolizando o espírito, e o outro aponta para baixo, simbolizando a matéria. E somando todas as pontas, novamente o número 6. Gente, eu não tô aqui pregando magia, eu não sou magista, acho um assunto extremamente interessante, só estou aqui explicando a história de Edward Alexander Crowley, o ocultista Aleister Crowley, o mais conhecido dentre os grandes ocultistas, provavelmente por tirar o ocultismo do hermetismo e causar tanta bagunça. Entre os anos de 1907 e 1909, junto com George Cecil Jones, também ex-membro da Golden Dawn, eles fundam a ordem Astrum Agentum, que existe até os dias de hoje. Quem já ouviu falar em Aleister Crowley já deve ter ouvido falar da tal magia sexual. Alguém já se perguntou, sabe, de onde vem a palavra prostituta? Acho que nem posso falar essa palavra na plataforma, né? Mas agora já foi. Espero que o algoritmo entenda que meus vídeos são baseados na história, com a intenção de trocar conhecimento, instruir as pessoas que se interessam pelos assuntos que eu coloco aqui. Mas vamos lá. Palavra que hoje é símbolo da mais completa promiscuidade. Na antiga Mesopotâmia, prostituta eram sacerdotisas que viviam em templos e dedicavam a vida a cultuar o Criador. E o ato sexual era realizado apenas para procriação e elevação do espírito. Era um ato de conexão com o divino. Mas quando se vai pesquisar, as informações são inúmeras e abertas a várias interpretações. Então vai do interesse e também do bom senso de cada um. Foi a partir de 1914, quando começou a Primeira Grande Guerra, que a figura de Crowley se popularizou e de uma maneira nada boa. Aliás, nos diários dele foram encontrados, gente, previsões do Crowley a respeito das duas grandes guerras. Com tudo que ele havia colocado na sua mente, ele pode sim ter sido levado à loucura e ele começou a ter atitudes controversas. Se envolveu com a mídia, até com política, tendo sido acusado de
de espionagem. Crowley foi preso algumas vezes, uma delas porque em uma das orgias que ele organizava, um homem acabou perdendo a vida. Os rumores são de que ele havia ingerido o sangue de um animal que estava sem vida há algum tempo, o que não faz o menor sentido, porque logo após qualquer ser vivo perder a vida, ou melhor, qualquer mamífero perder a vida, o sangue coagula. Eu vou deixar para vocês na tela final e o link aqui nos comentários fixados o vídeo a respeito da tanatopraxia, para vocês darem uma olhada em como funciona isso. Por volta de 1930, eu acredito que quem assiste meus vídeos, que me apoia, já deva ter ouvido falar do escritor português, poeta e amante do ocultismo Fernando Pessoa. Nascido em 1888, portanto 13 anos mais novo que seu ídolo, escritor que ficou mundialmente conhecido por usar personagens para escrever os seus romances. Não que nos seus romances tinham personagens, mas ele assinava suas obras com codinomes e acabou ficando muito famoso justamente por isso. Obviamente era uma estratégia dele, porque nas assinaturas, quem conhecia literatura, que na época era muito consumida, sempre conseguia encontrar ali alguma nuance que fazia com que a pessoa soubesse que era Fernando Pessoa. Em tempos onde muitos condenavam o ocultismo em público, mas em secreto buscavam com muita sede o conhecimento escondido pelas religiões tradicionais, afinal, detendo conhecimento, fica praticamente impossível ser manipulado. Eu falo sempre isso aqui, mas voltando. Depois de algum tempo se correspondendo por cartas, onde Fernando Pessoa deixava claro seu apreço por Crowley, eles finalmente se encontram pessoalmente e o que nasce desse encontro é o que podemos sim classificar como amizade, mas talvez possa ser um pacto também, né? Quem vai saber? Não se sabe ao certo como tudo isso começou. Teorias existem aos montes, afinal eram vários diários de pessoas diferentes que foram coletados por pessoas diferentes e como é até hoje, cada um tem do seu ponto de vista sobre determinada situação. Mas os dois tiveram a brilhante ideia de juntos fazerem um ritual para simular a morte de Aleister Crowley. Esse ritual foi feito na caverna chamada Garganta do Diabo, que depois de disseminada a notícia de sua morte, ele reaparece 3 semanas após, como se nada tivesse acontecido. Minha humilde opinião, foi mais um dos truques de 2 malucos para conseguirem se tornar ainda mais polêmicos do que já eram e com isso não desaparecerem nunca das mentes e das bocas do povo. Mas como eu amo uma teoria da conspiração, vocês bem sabem disso. Se vocês tiverem outra teoria ou de repente até um fato que refute a minha teoria, sintam-se à vontade nos comentários. Aleister Crowley faleceu dia 1º de dezembro de 1947 aos 72 anos, acometido por uma pneumonia, algo completamente comum para um homem tão extravagante, no sentido de que já que ele buscou tanto conhecimento, não só em magia, mas também em alquimia, como é que ele não descobriu, né, a fonte da juventude? Pra gente ver como ele era só um homem. Sua sepultura foi por décadas incansavelmente procurada, mas em se tratando de Crowley e seus seguidores, nada é o que se espera. E inúmeras teorias foram construídas também a respeito da sua verdadeira morte. Claro que até o Crowley não morreu, correu pelas bocas da população, mas não tinha como esconder isso. A mais difundida dessas teorias é que em seu funeral foi realizado alguns rituais e citado poemas escandalosos de Crowley, e isso foi chamado pela mídia de missa negra, apesar de não ter sido. Após o funeral, ele foi encaminhado ao crematório, onde os funcionários ficaram apavorados, alegando que enquanto ele permaneceu lá,
lá, fenômenos inexplicáveis e assustadores ocorreram. Eu não sei se todo mundo sabe, mas existem normas em relação à cremação e uma delas envolve o aguardo de alguns dias para que seja efetuada a cremação. No mínimo 3 dias, vai depender da religião, da cultura, do país, enfim. Suas cinzas teriam sido divididas em várias urnas e guardadas por seus seguidores espalhados pelo mundo. Assim seria muito mais difícil que desaparecessem por completo, ou teriam sido espalhadas pelos países que ele visitou nas suas loucas buscas, ou até mesmo sepultadas no cemitério Boleskine, num túmulo sem identificação. E essa é a história ou história do nascimento, vida, morte e loucuras do ocultista mais conhecido do mundo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que me deixem um like, mas se não gostaram, pode deixar um dislike também, mas contem pra mim o porquê, assim, com a ajuda de vocês, eu posso buscar mais facilmente melhorar meu trabalho, que não é absolutamente nada sem vocês. Mais uma vez, muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.